Olá, sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos, uma busca para o conhecimento interior. Nós estamos muito voltados nessa era a conhecer e a evoluir e a melhorar o que está fora. Nossa tecnologia, ela aumenta cada vez mais, nos facilitando a vida, nos fazendo que a gente fique mais tranquilos, que a gente se comunique com o outro que está do outro lado do planeta, que se converse por vídeos, que se faça compras até mesmo sentados e tantas outras facilidades. Mas mesmo todas essas facilidades que nós temos não nos fazem pessoas felizes, pessoas com paz interior, pessoas tranquilas, pessoas que se autoconhecem. Por este motivo, a intenção, o desejo desse canal, das nossas conversas, é fazer esse movimento para dentro. Porque eu tenho tanto mundo fora, como eu tenho um mundo dentro de mim. Não estou falando do mundo fisiológico, do meu sangue, das minhas células, não. Mas do mundo mental. E o mundo mental, ele tem partes que a gente vem conversando ao longo desse tempo juntos. E o que acontece? Nós conversamos sobre uma parte chamada ego, que ele é mediador entre o mundo externo e o mundo interno. E nós temos uma parte, que é a nossa maior parte, que é o inconsciente. E dentro desse inconsciente, nós temos uma outra parte que se chama self, que é o centro organizador de tudo isto. E o que acontece? Essa parte aqui que num vídeo passado nós representamos por metáfora como se fosse o guarda da entrada de um grande condomínio, ele começa a acreditar que o mais importante do condomínio, de todo o condomínio, de tudo que existe lá dentro, de todas as pessoas, é a aparência, é a porta de entrada. E ele cuida dessa porta de entrada, cuida apenas dos comportamentos que são apresentados às outras pessoas, de como eu estou, como eu sou, o que eu quero, questão do sucesso, de ser, motivação, do mundo externo. E quando eu faço isso, conteúdos meus, da minha condição humana, sentimentos, eles vão sendo reprimidos dentro dessa outra parte da mente que nós chamamos de inconsciente. Eles vão sendo reprimidos para que não sejam manifestados. Porque se eles forem manifestados, tem aquela questão do ego que está lá no seu pedestal como um rei todo-poderoso, de que eu não posso ser assim. Assim é feio, assim é fora das regras, assim eu não vou para o céu, assim eu não vou ser querido, eu não vou ser aceito. Então, quando os sentimentos, que são sentimentos da condição humana, vêm, aflora naquilo que o ego não quer mostrar, nem para o mundo, nem para si mesmo, o que ele faz? Ele reprime. E no vídeo passado, eu trouxe o exemplo das crianças de castigo dentro de uma sala. E que essas crianças, com o tempo, elas não vão ficar quietas. Com o tempo, elas vão começar a chamar a atenção, a se movimentar, a brigar umas com as outras, a gritar, a quebrar as coisas lá dentro. Então, todos esses conteúdos que são reprimidos ou não vivenciados, eles vão para essa parte, para essa região da nossa mente, que o Jung chamou de sombra. E que eles não vão ficar quietos, que foi o nosso vídeo passado. Então nós vamos dar continuidade à questão do entendimento sobre a sombra, sobre essa parte nossa que é a sombra, porque ela é muito importante. E Jung, lá em 1920, 1930, como se diz, 1900 bolinha, né? Nós estamos em 2020, ele dizia, em todas suas experiências, suas pesquisas, o seu conhecimento, seus atendimentos,
que a sombra é o nosso tesouro. Olha só, a sombra é o nosso tesouro. Vamos pensar sobre isso. Porque ele dizia que é porque nas sombras é que estão as verdades, as maiores verdades sobre mim. Olha só, ninguém quer sombra, ninguém quer sentimentos reprimidos, ninguém quer o que é feio, o que é sujo, o que é imundano. Mas vamos entender por que será que Jung dizia que na sombra é que se encontra o meu tesouro, que na sombra é que estão as minhas verdades. Por que será? É um momento para se pensar. Se a gente for refletir, trazer de volta aquele vídeo sobre o iceberg, da representação da nossa mente como um iceberg, nós vamos lembrar que o que é visto, o que está acima do nível do mar, é o quê? 5%, 10% é muito pouco. E o que está submerso do iceberg é o quê? É os 95%. Então, onde estão as verdades desse iceberg? É nos 5% ou é nos 95%? É muito mais. As nossas verdades estão no nosso inconsciente. E nesse inconsciente, a maior parte delas estão nas sombras. Porque tem também verdades no self, as minhas capacidades, minhas potencialidades. E que eu reprimo. E que através de crenças da sociedade, da religião, familiares, eu vou reprimindo, e está tudo reprimido lá. Então essa região onde é responsável para acolher os conteúdos reprimidos que eu não aceito em mim, ou que eu não vivenciei, não vivenciados, estão nessa parte que Jung chama de sombra. E que a sombra, se a gente não lidar com ela, não acolher essa verdade que está em nós, não reconhecer, não olhar, não aceitar, ela começa a fazer estragos na minha mente. E quando não olhada, não reconhecida, não cuidada, ela começa a fazer estragos no meu corpo, através dos sintomas psicossomáticos. Então, por isso que é tão importante a gente refletir e, principalmente, trazer esse conhecimento a vocês. Esse conhecimento da psicologia que, muito tempo lá atrás. Porque o mundo, ele está voltado para fora. A gente vê hoje nas redes sociais. Todo mundo posta, pelo menos a maior parte das pessoas, posta o que é bonito, quando está de maquiagem, quando está comendo algo muito gostoso, né? De foto, abraçado com um, com o outro, sorrisos, né? Então é tudo aquilo que é interessante se ver, se mostrar, mas não mostra. Quando eu sou sem maquiagem, né? Quando eu acabei de levantar, as brigas que eu tenho, o arroz e feijão que eu como. Então é muito voltado para fora. E nesse voltar para fora, eu esqueço de cuidar do meu mundo interno. E quando eu não cuido do meu mundo interno, ele vai criar um movimento, uma sinalização para que eu possa fazer essa volta para dentro de mim. Só que o que acontece? Muitas pessoas ficam tão na superficialidade, tão voltada para o mundo externo, que fazem apenas mudanças de comportamento de fora. E não de dentro para fora. Porque o que acontece? Quando eu passo a enxergar quem eu sou, os meus conteúdos reprimidos, aquilo que me dá um engasgo, aquilo que me dá algo que eu sinto na minha emoção que é diferente e que eu olho para dentro e que eu reconheço através do escutar os sentimentos, os pensamentos,
Quando eu reconheço e trabalho isso dentro de mim, aí aí eu vou fazer uma transformação real, efetiva, equilibrada. E essa transformação aqui dentro de mim, a consequência dela, o resultado dela, vai ser um comportamento. Então, não ao inverso não tem como. Né? É ilusão, é persona, é criar máscaras. O movimento é transformação daqui para fora. É reconhecer isso que está dentro de mim que eu reprimo. E quando eu não reconheço, quando eu não entro em contato com conteúdos que eu reprimo, sejam positivos ou negativos, o que acontece? Isso vai crescendo tanto dentro de mim, tanto dentro do meu inconsciente, que chega uma hora que estoura. Estoura através de sintomas, e estoura através de sequestro emocional. A minha emoção lá dentro está tão forte, tão sobrecarregada, que ela sequestra o meu lado razão. Porque nós temos duas partes. Nós temos o nosso lado sentimental, ligado aos sentimentos, às emoções, e o lado racional, a razão. Então, quando eu não lido com essa aqui, eu cuido dessa e não cuido dessa, essa aqui ela vai crescendo de uma forma tão desorganizada, e como o nosso sistema psíquico, ele é um sistema fechado, não tem como expurgar para fora, essa parte emocional, ela sequestra a razão. E a gente age sem razão, porque a nossa razão está completamente presa no emocional. E aí a gente não sabe, por que eu fiz aquilo? Nossa, o que aconteceu? E falando de sequestro emocional, nós vamos lembrar que os preconceitos, eles são conteúdos que eu reprimo. Que como eu não aceito em mim, eu reprimo. E eu projeto no outro. Porque é mais fácil eu projetar no outro do que eu olhar para mim. E quando eu vou reprimindo, esses preconceitos, eles vão crescendo dentro de mim. Até que chega um dia que eles explodem. Então, querem ver exemplos de preconceitos que falam do meu mundo interno, e como eu não olho o meu mundo interno, não olho os meus conteúdos reprimidos na sombra, eu externalizo. E quantas vezes a gente faz isso? Então, por isso que é importante escutar os sentimentos, perceber que sentimentos me acometem, perceber, ter essa percepção das emoções, principalmente as emoções perturbadoras, quando elas acontecem. E aí nós vamos reportar aquele vídeo que fala sobre a diferença entre emoção, pensamento e sentimento. Porque a gente precisa diferenciar. E ao mesmo tempo diferenciar, perceber, cuidar, dar atenção, ouvir. A gente precisa ouvir muito mais a nós mesmos, através das nossas emoções, sentimentos e pensamentos, do que os outros. Nós precisamos ouvir muito mais as mensagens dentro de nós, através das emoções, pensamentos e sentimentos, do que as mensagens de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Muito mais. Nós estamos perdendo um tempo imenso voltado para as mensagens fora de nós, do que as mensagens dentro de nós. As mensagens fora de nós, a gente lê e diz, ai, que lindo, nossa, bonito. Daqui 10 minutos você nem sabe o que era. Você sabe que era uma mensagem bonita, mas depois nem lembra. É tão superficial. Né? Então nós temos que voltar para essas mensagens dentro de nós, porque elas vão nos falar quem nós somos. E falando quem nós somos,
nós vamos poder dialogar com elas. Porque nesse diálogo eu vou abrindo o meu campo para o self. Então, por exemplo, como eu estava dizendo antes, exemplos de manifestações da sombra, né? Vamos supor que eu sou homem, né? E aí eu vejo aqueles homens saindo da academia, todos musculosos, né? Todos lá bombados, né? Lá mostrando seus músculos, colocando aquelas camisetas de alças finas assim, né? Eu olho e ali dá algo assim, eu olho e começo com preconceito. Que absurdo, né? Gastar tempo com academia. Olha lá, você tá tomando anabolizante, né? Aí eu começo, né? Parece um macaco. Nossa senhora, um gorila. Eu, hein? Deus me livre. Então, quando essa situação do outro, né? Do outro ser quem ele quer ser, do jeito que ele quer ser, começa a me dar uma mexida aqui dentro. Essa mexida aqui dentro, essa emoção, ela está falando de um conteúdo de sombra reprimido dentro do meu inconsciente. Porque tem alguma coisa ali que eu reprimi. Talvez seja o desejo de ser como ele. Talvez seja o desejo de ter dinheiro e fazer academia, de comprar anabolizante. Ou talvez seja apenas reprimido lá na minha sombra o meu descuido com o meu corpo físico. Né? E assim, a gente observa muito as sombras, conteúdos nossos reprimidos, quando o outro mexe comigo aqui dentro. Né? E aí, ao invés de eu olhar para o outro e falar para o outro, e falar mal do outro, e colocar apelidos, isso, aquilo, o movimento é dentro do bullying da mesma forma. Né? É aquele conteúdo reprimido de necessidade, de ser superior ou de um complexo de inferioridade que eu jogo em outro, diminua o outro para me sentir melhor. Né? Querem ver um acontecimento de agora, né? Inclusive essa semana 2 pacientes meus me relataram, me falaram sobre esse acontecimento. Foi da morte daquele negro lá nos Estados Unidos, morto por aquele policial. Né? Depois que esses pacientes falaram, eu fui ver o vídeo e realmente, né, ali eu vi um grande sequestro emocional. Né? Aquele guarda, ali na frente de todo mundo, pessoas filmando, pessoas dizendo, para, não faça isso. Ele não conseguiu ouvir ninguém. Foi um sequestro emocional tão grande que a razão dele, que o ego dele, de mostrar na sociedade ali equilíbrio, né, aquela coisa toda, foi sequestrado. E ele matou aquele homem. Né? E o que acontece? A gente fala muito da questão disso, de todos esses preconceitos, né? Por raça, por sexo, por religião. Mas o que está atrás de todos esses preconceitos? São conteúdos nossos, da sombra, que a gente não reconhece em nós, não admite diferença, ou não admite que o outro possa ser aquilo que ele quer ser, porque eu não consigo ser, que aí eu reprimo isso em mim, ou reprimo uma homossexualidade, ou reprimo um ser diferente, ou reprimo meu estado de inferioridade, que aí eu faço todo esse movimento. E vou dizer a vocês, nós não estamos livres de ter sequestros emocionais. Nós temos vários sequestros emocionais, às vezes pequenos, não tão grandes quanto este. Mas nós temos alguns sequestros emocionais. Presta atenção na vida de vocês. Naquela hora que eu esqueço da razão, e fala, e quebra e tal. Que é um sequestro emocional. A criança lá dentro do quarto, quebrando as coisas.
o meu emocional sequestrando a minha razão. Suicídio. Olha o sequestro emocional do suicídio. Razão. Quantos suicídios têm aumentado na humanidade? Cada vez mais. E a maior parte por pessoas que acreditam em um Deus. A maior parte não são por pessoas materialistas e ateias, não. São pessoas que têm uma religião. E se a gente for pensar, não existe nenhuma religião sequer que não diz que a vida termina quando eu mato um corpo. Todas as religiões acreditam e pregam que a vida continua depois que um corpo morre. Até mesmo aqueles homens bomba que pregam bomba em si e estouram. Eles acreditam tanto que tem vida depois da morte que eles fazem aquilo. Mas na hora de um suicídio, você está tão sequestrado pelo seu lado emocional, você está tão sequestrado por tudo aquilo que você reprime dentro das suas sombras, que isso sequestra a sua razão. Você esquece de tudo que você faz. Né? Então nós temos vários pequenos sequestros emocionais. Preste atenção a eles. Porque você prestando atenção a eles, você vai se conhecer mais. E conhecendo mais, aí você pode se transformar. Do contrário, vão ser só superfície, personas, máscaras. Então, aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, é a ausência de autoconhecimento. É a ausência de consciência. Consciência nossa. Então, vamos prestar mais atenção naquilo que eu tenho falado. Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Vamos voltar para esse mundo interno. Porque quando eu entro em consciência com o mundo interno, eu dialogo com ele, dialogo com as minhas sombras, com aquilo que está reprimido, eu vou me aquietando. Então é assim, aqui eu tenho o ego, auto, mostrando ao mundo aquilo que eu acredito que eu tenho que ser para ser aceito, para ser bem recebido, né? Tá aqui. Aqui eu tenho o self. O centro organizador da mente não é o ego, é o self. Só que entre o ego e o self, aqui eu tenho uma parte que é a sombra, que o ego reprime e joga esses conteúdos para a sombra. É como aquele quarto cheio de crianças de castigo. Então, entre o ego e o self, eu tenho a sombra. Quando, através da minha tomada de consciência, eu começo o ego a olhar para aquilo que eu tenho na sombra, aceitar, suportar como uma condição humana, esse ego ele vai abaixando. Na medida que ele vai abaixando, saindo do seu pedestal de reizinho, o self ele vai subindo, ele vai se manifestando. E essa sombra aqui, naquele exemplo passado, da neblina densa, ela vai se rarefazendo. E aí o que acontece? Aqui eu passo a criar uma ponte entre ego e self. E quando eu crio essa ponte ego e self, que Jung chamou eixo ego-self, eu vou tendo a verdadeira transformação mental. É aqui que verdadeiramente a luz se manifesta. Porque quando eu me faço luz aqui, essa luz é artificial, é uma luz mascarada, de persona. Mas quando o ego ele abaixa e ele olha para os conteúdos reprimidos, e ele dialoga com esses conteúdos reprimidos, eu vou criando esse eixo, essa ponte entre ego e self. E eu vou equilibrando. E eu vou encontrando aquilo que realmente eu quero.
a minha plenitude, minha paz interior, o meu convívio com o outro de forma harmoniosa. E aí, vamos lembrar que a gente paga um preço muito alto mesmo, quando eu não entro em contato com o meu mundo interno e principalmente com as minhas sombras. Assim, nós vamos dar continuidade a falar mais sobre as sombras, como nós vamos entrar em contato, como que o ego vai fazer isso, reconhecer, o que impede, nós temos os mecanismos de defesa para o ego, porque ele não quer fazer isso de jeito nenhum, nós vamos chamar de mecanismos de defesa, né? Como nós vamos dialogar com as sombras? Como é que a gente vai reconhecer a mais isso, que hoje eu estou falando a respeito do preconceito, né? Porque os meus preconceitos me falam de conteúdos meus reprimidos, né? Nós vamos falar de outros. Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade a esclarecer mais sobre essa parte que nos compõe, que é a sombra, e o que nós podemos fazer. Fica aqui, um beijo a todos, e qualquer dúvida, comentário, coloca abaixo do vídeo, eu vou estar respondendo, e as dúvidas vão me servir para que eu possa trabalhar nos vídeos com aquilo que vocês querem entender mais. Um beijo a todos, até a próxima semana.